Boa noite. A atual lei de biografias permite a produção de obras apenas com autorização direta do personagem ou da família. Desde que a lei foi sancionada, em 2002, diversas publicações foram proibidas, como as biografias de Roberto Carlos, Raul Seixas, Garrincha e Lampião. A proibição estimulou uma série de debates e até mesmo projetos de lei para que mudem os dispositivos sobre a produção e publicação de biografias. O mais conhecido deles é o projeto de lei 393, do deputado federal Newton Lima. E no Supremo Tribunal Federal também corre uma ação direta de inconstitucionalidade da Associação Nacional de Editores de Livros, pedindo a revisão dos artigos do Código Civil que impedem as biografias não autorizadas. Para debater a liberdade de expressão e o direito à privacidade, convidamos o deputado federal e o autor do projeto de lei 393, Newton Lima, o presidente da Comissão de Direitos Autorais da OAB de São Paulo, Paulo Oliveira, e o curador do Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira de Livros, José Luiz Goldfarb. Você também pode participar do programa com perguntas pelo portal www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos entender melhor a atual lei de biografias e o que o Código Civil fala sobre o direito à privacidade. Nilton, você que é o autor aí desse projeto de lei, o que se tinha em vigor até então e quais os conflitos que havia entre liberdade de expressão e direito à privacidade e de que maneira que o seu projeto de lei tenta dirimir essas questões? Ele tenta, na verdade, corrigir um erro que o próprio Congresso Nacional, sem ninguém perceber, eu acredito, nem o presidente da República à época, Fernando Henrique Cardoso, em 2002, que foi reintroduzir a censura prévia por intermédio de uma lei ordinária, que é a lei do Código Civil, confrontando-se, portanto, com os artigos da Constituição que garantem o direito à liberdade de expressão, o acesso à informação do povo brasileiro. Portanto, é obviamente inconstitucional, mas vem fazendo um estrago muito grande, porque, como você citou na abertura do programa, várias obras, não só livros, inclusive filmes, eu cito do Glauber Rocha sobre o Di Cavalcanti, que a família do Di Cavalcanti não permitiu, não deu autorização, sempre baseado nessa história de que precisa de uma autorização da celebridade ou dos seus parentes. O conflito que o Roberto Carlos tentou introduzir e depois os outros cantores, compositores famosos, nossos ídolos, sobre o tema de privacidade versus o direito à imprensa, ele não tem nenhuma consistência, uma vez que, na verdade, a Constituição garante a qualquer cidadão, celebridade ou não, a oportunidade de ir à justiça, de recorrer à justiça para restabelecer a sua imagem, a sua honra, se isso também é um direito fundamental, por intermédio dos tribunais. Então, na verdade, quando eu soube, é o meu primeiro mandato como deputado federal, quando eu tomei contato com isso, depois, sobretudo, o fato que me deixou muito, acho que todos nós, muito chocado, um juiz ter, em primeira instância, determinado um acordo, no caso do Roberto Carlos, e retirar os livros das prateleiras. Isso lembra a Inquisição, você tirar uma obra que, aliás, em nenhum momento a obra do Paulo César Araújo comete qualquer tipo de injúria, difamação ao Roberto Carlos. Ele é um fã do Roberto Carlos, fez um livro de um ídolo, pesquisou 15 anos sobre isso e por conta desse erro do Código Civil, um juiz de primeira instância, fã também do Roberto Carlos, acabou determinando a cassação dessa obra do mercado de livros no Brasil. Só para entender um pouquinho, quem que foi o pai dessa lei? Como que passou pela Comissão de Justiça? Já que esse negócio da censura prévia é óbvio na Constituição, na própria discussão do Supremo. Eu não estava lá em 2002, não sei exatamente como é que foi a construção do Código Civil. Ele mudou um Código Civil anterior, talvez o doutor Paulo possa esclarecer melhor, porque é da OAB. Mudou o Código Civil, melhorou em algumas coisas e piorou nessa, porque restabeleceu, da época da ditadura, a censura prévia. Uma vez que, toda vez que você precisa pedir autorização para quem quer que seja, para escrever qualquer coisa, você está estabelecendo a censura prévia. Paulo, doutor Paulo, como que se deu esse monstrengo jurídico aí? Na verdade, eu enxergo de duas maneiras, como profissional do direito. Porque na Constituição brasileira, ela rege o nosso viver, a nossa sociedade. E lá no artigo 5º fala de direito de imagem, fala da exploração da obra, lá fala daquele que se vê ofendido no 10º, e uma série de coisas. E o Código Civil, na verdade, sempre tem aquele que aumenta mais alguma coisa. Leva anos o projeto. O projeto se arrastou por muitos e muitos e muitos anos. E muitos de que trabalharam de verdade no projeto não viram ficar pronto. E, na verdade, o artigo 20 e 21, olhando
no âmbito do direito civil, ele tenta normalizar e regular o ato civil do cidadão. E ali é a arma que o juiz tem em mãos para poder julgar, apreciar o que está sendo pedido. Mas, na verdade, algumas brechas que não fica bem esclarecido. A fuga para aquele que quer explorar o lado mal. Então, ficamos numa decisão muito difícil. Porque quando você fala em privacidade no artigo 20, no artigo 21, que nós achamos que é uma guilhotina que está sobre o escritor, sobre a liberdade de expressão, nós temos que observar que se eu morro, você morre, nós morremos, nós não pertencemos mais a nós. Se formos uma pessoa pública, tudo que for de conhecimento público, não há por que se esconder, por que se proibir. Quer dizer, o que fica restrito, sim, se nós tivermos uma sala, eu e você, ou eu e você com alguém no seu aconchego, tomando um vinho fechado, e alguém vazar e colocar isso está errado. Agora, censura, isso é crime e está violando a privacidade da pessoa. Porque todo mundo esquece que lá no artigo 17, com a introdução do direito civil, está bem claro as possibilidades, o direito ao nome, o direito à criação, a personalidade que você faz. Né? E depois é que vai o 20. Tá. Se você, para chegar lá, você tem que saber tudo. Bernardo, como é que isso afetou, digamos, do ponto de vista jurídico, as editoras, a Câmara Brasileira de Livros? Vocês chegaram a discutir? É péssimo. Eu me lembro quando aconteceu o caso do Roberto Carlos, na retirada dos livros, é exatamente o que foi falado aqui, quer dizer, quase que uma sensação de inquisição, quer dizer, ou da ditadura, vamos chegar mais perto do Brasil, quer dizer, eu fui livreiro 18 anos, né? Peguei ainda o período final, né? Livraria Belas Artes, lá na Paulista, um baluarte ali, final da ditadura. Quer dizer, você ter livros proibidos, né? Simplesmente proibidos, né? Quer dizer, aí que está. Como esse código permite, né, que o biografado ou a família simplesmente proíba a obra, né? Nós tivemos agora, graças ao debate público que está se implantando sobre o assunto, nós descobrimos que um jovem tinha uma pré-autorização do Caetano Veloso e fez uma pesquisa conjunto com autorização, quando depois de 5 anos trabalhando, imagina, já falando Roberto Carlos, Caetano Veloso mudou de ideia, né, saiu nos jornais, né, falou, não quero mais, né, e o rapaz, até a editora tinha investido nele para ele fazer, preparar tudo. Até hoje, nós vamos conhecer esse livro, se Deus quiser, em breve, com aprovação. Então, eu digo assim, o mercado se sentiu muito tolhido e violentado, né? Isso que eu falo. Quer dizer, eu quando anunciei esse ano os livros da biografia, né, eu até brinquei, uma categoria ameaçada de extinção, porque se isso aí pega realmente, começam a pegar no pé, não tem mais biografia de ninguém, né, só autorizada, né? E, obviamente, o que acontece, Luiz, em relação ao mundo, a literatura, que hoje em dia, cada vez mais o gênero biografia, no Jabuti, há 20 anos quando eu comecei, não tinha categoria separada da biografia, ela foi criada. Só que agora o que acontece? Ela está sob ameaça. Pode né? ser uma maneira muito relevante de contar a história de uma forma muito mais rica até do que a tese acadêmica, assim, mais fria, né? Muitas vezes você traz um material de pesquisa acadêmica, que está nas universidades, para o público amplo, através de uma biografia gostosa, né? Olha, eu estou anos aí que eu estou me empenhado na biografia do embaixador Walter Moreira Salles. O depoimento, evidente que você tem todos os registros históricos e documentos, mas a visão pessoal do biografado, ou os fatos das pessoas que conviveram e tudo, dá uma outra dimensão, mais rica até do que meramente você ficar só nos fatos históricos e nos registros documentais. O que eu queria pegar, o que me pega nessa história, né, o que mais pega é a ideia de ter que autorizar o trabalho. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Você tem que dizer, mas na literatura, no trabalho intelectual, a ideia de ter que autorizar, ter o carimbo, né, como o Vaticano tinha que carimbar, tudo isso é muito, né, o Galileu, tantas histórias, quer dizer, você ter que ter uma autorização de alguém para circular ideias é censura prévia. Essa é a censura prévia. Pois não. Nesse seu projeto de lei, quais são os pontos que você aborda? Essa questão, por exemplo, direito à privacidade e tudo, faz parte do escopo ou é outro bicho? Não, é outro bicho. Não, na verdade, nós fizemos lá no Colégio de Líderes um acordo
porque o deputado Ronaldo Caiado, ele, líder dos democratas, ele aceitava discutirmos a urgência da apreciação do meu projeto de lei, que já havia sido aprovado em 2 comissões da Casa, estava aí, deveria ir para o Senado diretamente, quando 72 colegas resolveram fazer a discussão no plenário da Câmara, que é legítimo essa possibilidade. Mas aí ele entrou numa fila de 1.200 e pouco. Quando o Procure Saber introduziu essa discussão... Só para os telespectadores saberem, Procure Saber... É uma ONG, né, que a Paula Lavigne, ex-mulher do Caetano Veloso, coordena e que envolve o Caetano Veloso, o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, o Djavan e o Gil, e que tiveram um momento importante na história recente e numa discussão sobre o tema do ECAD, da arrecadação. Eles ganharam uma luta importante, dando mais transparência para a arrecadação, mudando o procedimento e tal. E aí se empolgaram e entraram na discussão de tentar proibir que as biografias fossem proibidas. Aí então o que é que... E entraram com esse discurso da privacidade. Esse discurso, ele não tem sustentação. Não só porque a legislação garante, e no projeto, a partir dessa negociação que fizemos no Colégio de Líderes, eu acrescentei, concordei com o acréscimo de mais um parágrafo ao Código Civil, de modo, no primeiro, que mantém o meu, retira-se a obrigatoriedade da autorização prévia, mas no segundo, que era uma preocupação dos políticos, se numa obra que não vai agora ter censura prévia mais, alguém por má fé introduzir uma informação errada e a justiça provar que aquela informação é errada, haverá autorização para retirada em edições futuras. Foi o que foi possível negociarmos. E nós estamos prontos hoje para votarmos meu projeto com esse adendo, com esse parágrafo, porque ele ganhou prioridade, urgência. Então, só aguardando acabar o Marco Civil da Internet, que tranca a pauta, o nosso projeto deve ser votado neste ano. Agora, a Paula é campeã. Ela conseguiu, em alguns anos, atritar com o Paulinho da Viola e com o Roberto Carlos, duas das maiores. É verdade. Criou muita confusão. Agora, Paulo, vamos pegar essa questão do direito à privacidade e essa questão da liberdade de imprensa. Nós estamos falando de biografia, de censura prévia. Mas o que a gente observa hoje, na cobertura midiática, na televisão, e não só nas revistas sensacionalistas, mas de uma maneira geral, é um desrespeito absoluto, infame à privacidade, sem defesa para os atingidos. Quer dizer, hoje você não tem direito de resposta mais, que foi abolido. De que maneira que se permite esse reequilíbrio? Não aceitar a censura prévia, mas dar armas para o ofendido. Porque, na verdade, se você escreve para o redator-chefe, nada a ver. Nada. Não te dão bola. Você teria que, não é engendrar, procurar tudo aquilo que te ofendeu com relação àquilo, para ir para a justiça. E tudo cai no esquecimento. Infelizmente, demora muito, porque isso daí também foi discutido quando você esteve também em Ribeirão Preto, a União Brasileira dos Escritores, o qual sou conselheiro, e o Joaquim liderou isso, que nós tínhamos ter uma liberdade restrita. Mas cada um ser responsável por aquilo, não só perante o órgão que você escreve, ou que você transmite na mídia, mas sim por aquilo, quem é que te deu aquele material. Porque aquela pessoa que é ofendida dificilmente consegue se retratar de imediato. Infelizmente, isso está estragando, isso está atrapalhando muita pessoa e muitas pessoas, chefes de família. Não, hoje em dia, um direito de resposta leva tanto tempo, que quando sai, é uma punição a quem foi ofendido, porque traz à tona... Você sabe que o Senado já aprovou, posso? Sim. O Senado já aprovou o projeto do senador Requião, estabelecendo o direito de resposta. Foi ótimo, nós temos acabado com a lei de imprensa, que era resquício da ditadura, isso aconteceu no Supremo há poucos anos atrás. Agora, o que não se colocou no lugar é a oportunidade do direito de resposta, que é uma das questões que se... Nilton, você sabe que eu tenho opinião de advogados ligados a direitos humanos e tudo. Diz que, apesar de ser uma lei da ditadura, ela tinha muitos pontos positivos. Você tinha os abusos que podiam ser limpados aí, prisão, aquele negócio todo, mas o direito de resposta era garantido, era rápido, tinha os procedimentos definidos, tinha os limites, inclusive, para as condenações aos jornais e tudo, né? Sim, mas a despeito disso, o Supremo considerou incondicional e acabou com a lei como um todo. Sem deixar no lugar, exatamente a defesa de quem tem vilipendiado a sua honra e tal. E quando sai a resposta, como eu já notifiquei vários jornais de grande circulação, aparece numa coluna de comunicados ou fora do caderno, diz uma simples nota da notificação extrajudicial ou da interpelação judicial mínima. 10 linhas. Eu tenho uma ação contra a revista Veja há 6 anos, na Vara de Pinheiros. E daí eu fiz uma crítica
a juíza que atrasou, troquei o nome da juíza pela outra, a juíza entrou com uma ação contra mim, em 2 meses eu tinha sentença. Me permita fazer um adendo importante. No projeto que nós estamos por votar, este meu projeto, que já conta então, com adendo de todos os líderes dos 32 partidos concordando com o conteúdo, a partir da proposta dos democratas, nós vamos ter essa discussão da reparação da imagem que a Constituição garante em tribunais especiais. Tá. Exatamente para não demorar esse tempo todo que acontece, que leva Mas que eu para acho você importante- limpar a sua imagem. Eu queria ver com o Bernardo esse ponto aí. Você tem, por exemplo, você tem o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária e tudo. De alguma forma, as editoras pensam em algo similar para Eu acho que sim. dar quer uma dizer, prestação de contas à sociedade? Exatamente, quer dizer, a gente tem que ter, muita gente está apoiando a União dos Editores, né? A questão é a seguinte, quer dizer, devemos derrubar a autorização, Isso. né? Esse é o objetivo nesse momento. Agora, é o que foi falado, quer dizer, é preciso ter os mecanismos até de apressar, né, Luiz? Quer dizer, se a pessoa se sente ofendida, ela deve ter um mecanismo mais rápido de entrar na justiça e contestar, né? Agora, eu também queria colocar uma pimentinha, né? O que eu acho interessante é que tudo isso está acontecendo quando a questão da privacidade no mundo também passa, né, por um outro problema que são as redes sociais. Sim. Né? Inclusive, por exemplo, o direito à resposta. Você mesmo, Luiz, uma vez, eu fiz um comentário de que você teria falado algo num debate que eu coordenei, você se lembra da Livraria Cultura, ele na hora contestou e eu corrigi. Não é porque eu falei, não, o Luiz Zassi falou, não sei o que, você virou para mim na hora e falou assim na rede. Eu falei exatamente isso, daí eu falei, não, você tem razão, você não falou exatamente isso. Ou seja, também a gente entra num mundo, né, que vai ser as próximas gerações, não somos nós. Nós somos migrantes digitais. Nós Ih, estamos mas do jeito que está chegando. correndo isso aí... Hoje, do jeito que está sendo rápido do essa jeito que tá sendo- transição. Hoje eu dei uma palestra de manhã numa escola lá no Jabaquara, que está introduzindo a tecnologia. Então alguém me viu falando no interior de São Paulo, falou, vai lá falar para os nossos jovens, né? E eles estão... Eu perguntei, quantos estão? Todo mundo levanta a mão. Tudo que você vai perguntando. O WhatsApp, então, que é esse novo agora, todos têm. Não tem um que não tinha, né? O Twitter tem uns que não tem, o Face tem uns que não tem, o WhatsApp todos tinham. Pegou mesmo. Então é uma coisa assim, quer dizer, a quantidade de atividades em rede que essa juventude vai tendo, vai permitir, isso que eu te falo, que ainda que a gente tenha dificuldade na imprensa, por exemplo, na imprensa, nos jornais, né, de responder, mas a gente vai ganhar a condição de contestar uma notícia falsa, uma contestável, dentro das redes sociais. Isso vai crescer muito. Está crescendo. Isso vai Bom, vamos ajudar. a uma pergunta aqui do Eduardo Gonçalves. Ele diz, de um lado temos um valor importante, a proteção à privacidade. Do outro, o direito coletivo ao conhecimento de fatos históricos relevantes. Exemplo, biografia do Hitler. A solução do dilema não seria um direito de veto mitigado? Ou seja, para comprovar que ele é advogado, ele usa a palavra inoponível pelos que vierem a ocupar cargos públicos. Na verdade, mas a linha que ele está seguindo, é impossível você ficar contra certas bibliografias. Não há condição, porque é parte da história. E se você for contestar por esse lado, pela mídia e pelas coisas modernas que nos acompanham muito rápido, inclusive, nós vamos ter muita dificuldade de combater certas notícias. Porque eu sei que eu tenho tantas coisas aí e não consigo... Eu já está condenado para tirar aquela notícia e para pôr que é verdadeira. Não foi usada até agora. Então, como ele vai falar, mitigar, tudo bem, é colega, mas ele tem que entender que todo caminho tem ida e volta. E com a mídia moderna, com a tecnologia moderna, depois que veio a globalização, a internet, tornou-se difícil dominar aquele que tem a pena e a língua péssima, que fere. Porque o juiz não vai dar de um despacho em 24 horas para você fazer cumprir aquilo que ele quer. E com relação aos direitos internacionais, porque a outra coisa que surge que ninguém pensa, se você traduzir alguma coisa do aramaico para o português é uma coisa, mas se ele já foi para o inglês, foi para outro lugar, às vezes perde o sentido. Você já está colocando uma outra palavra em substituição e já não é aquilo que você queria atingir. Bom, nas aulas de jornalismo aqui, que eu participava da USP aí, tinha aquela famosa história do sujeito que conta uma versão aqui para um primeiro ouvinte, que conta para o segundo, que conta para o terceiro. Agora nós estamos falando de um mundo, como você lembrou, com várias línguas, com tradutores automáticos. Olha, eu quero minha mãe, viu?
Vamos para o primeiro intervalo. Brasilianas.org, volta logo. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute a publicação de biografias não autorizadas e o direito à privacidade. Contamos com a participação do deputado federal e autor do projeto de lei 393, Nilton Lima, do presidente da Comissão de Direitos Autorais da OAB de São Paulo, Paulo Oliveira, e do curador do Prêmio Jabuti, José Luiz Goldfarb. Nesse segundo bloco, vamos tentar entender se é possível pensar além do limite da dualidade, ou seja, quais regras poderiam ser criadas para evitar a exposição da imagem de uma pessoa que passe do limite, prejudicando a sua integridade moral e até mesmo física. Eu queria antes que o Paulo narrasse um episódio que você estava contando aqui no intervalo, sobre Lampião. Como é que foi essa história? Ele tem uma neta que trabalhava aqui em São Paulo numa rede de televisão, e ela queria acertar uma situação porque tinha uma grande entidade bancária que na Veja publicava uma grande mensagem sempre assim. E a manchete era essa: se estávamos no Brasil desde a época de Lampião, por certo, as suas economias eram guardadas, né, e dava o nome do banco. E ele tiraram a arma da mão dele, puseram um saquinho com cifrão, todo mundo com dinheiro em dólar. Aí ela foi procurar alguém na ordem, que me encaminharam, conversaram comigo. Eu falei com ela: você me traga toda a documentação. Se você tem alguma coisa que você pode me informar lá de Propiá, onde ele foi decapitado, me traga documento, porque nós temos que abrir um inventário negativo, colocando o nome daquele que diz que era Maria Déa dos Santos, que era Maria Bonita, vulgarmente falando, e tem o Lampião, o Expedita, que é o pai da Expedita Ferreira Nunes, que com 4 anos só era acolhida por um fazendeiro. Esse fazendeiro cuidou e fez num papel de pão, imagino assim, aquela caneta de milho com molhada. Ela declara a capa do trulho volante, passou, pegou tal. Quando eu vi aquilo, eu falei: olha, só temos uma coisa, esse documento aqui pode ser bom. Vamos abrir esse inventário na cidade de Propiá. Negativo. O governo do Ceará parece que queria fazer um museu dele, e levado por isso, nós entramos na justiça. Mandei citar a Fazenda Municipal, Estadual e Federal. Ninguém respondeu nada, não tinha interesse, era negativo. Como não respondeu nada, reconheceu o nome e foi colocado o sobrenome de família nela. Baseado nisso, tivemos a carta de sentença. Com isso, daí viemos para São Paulo, ela veio, expliquei como ela ia fazer, ela foi na cidade dela, lá no loteamento Poxim, lá em Alagoas, conseguiu pôr na identidade o nome de cidadania. Bom, aí começou as histórias. Quando ela começa as histórias, começa com indenização, aqui já pode falar que foi pago mesmo, o Dedé Santana, pagaram também, o Massaíne foi lá, pagou direitos de imagem para ela, porque tinha o filme Cangaceiro Lampião, eu estava no meio disso. Aparece um filho lá no Rio de Janeiro que diz que era filho de Lampião, não da Maria Bonita, não, mas era do Lampião. E com toda a história, eu fui atrás da Abafilme, buscar ela lá no norte, ele me aparece com uma ação, notifica Maria Déa dos Santos. E parece que levanta o barão de Cocais dos anos 60. A brigar. Aí, quando foi escrever um livro, quando começou a contar a história de Lampião, lá vem ele impedir tudo, porque ele também queria fazer DNA com relação a um deles, que ele achava que podia tirar, e começou a encrenca. Quando veio sair alguma coisa, aí ele veio proibir, só que agora recente eu vejo que ia anunciar a morte dele, que morreu sem saber se era filho de Lampião. Mas ele veio para trabalhar, entrou na justiça em Fortaleza, entrou na justiça Não vai aparecer o herdeiro dele. E entrou. Nilton, eu queria entender um pouquinho. Veja bem, a gente está discutindo um conjunto de temas conexos aí. Claro. Que entra em cima da censura prévia, o direito à imagem, entra o direito à imagem, inclusive, como direito autoral, entra essa questão do trabalho aí das redes sociais, que daí passa pelo marco civil da internet. Está sendo discutido nesta semana. Pois é, como juntar todo esse conjunto de temas aí em um dispositivo único aí, em um projeto de lei único aí? Na verdade, não é num projeto de lei único, porque este projeto nosso trata de remover do Código Civil a proibição
ou melhor, a necessidade, a exigência de autorização prévia para escrever sobre uma celebridade um livro. Então, é desse tema que nós estamos tratando. Você falou bem, o Marco Civil da Internet, que discute direitos e deveres para todos os protagonistas, usuários, provedores, as empresas de telecomunicação, no caso da internet, e que também, evidentemente, aí já tem legislações específicas, inclusive para garantir o direito à imagem. A Carolina Dickmann teve esta possibilidade, que foi a Lei Carolina Dickmann, exatamente para tratar da privacidade, que é um direito dela, porque ali foram roubadas as fotos dela, portanto isso é crime. É isso que as pessoas precisam compreender. Que ninguém está querendo a liberdade de imprensa garantir que alguém possa fazer crime em qualquer meio de comunicação, seja uma revista de sensacionalismo, ou uma internet, ou um livro de biografia. Mas o que se tem, o ponto central da discussão que nós estamos tratando, é o tema de acabar com o fim da censura prévia, que está de fato estabelecido. Acabamos de ver a história do Lampião, tem outros, eu costumo dizer, se nós formos continuar para escrever a história do Brasil, a ter que pedir autorização para familiares e personagens públicos, celebridades que escreveram a história, e o Roberto Carlos foi um, porque liderou um movimento da Jovem Guarda, o Caetano e o Chico e o Gil fizeram isso, na época do tropicalismo, né, enfrentamento inclusive da ditadura militar, nós vamos acabar perguntando para a família do Médici, que evidentemente foi presidente na época da ditadura, os momentos mais horrorosos da nossa história, para que ela autorize uma biografia. Vai sair o Médici com, evidentemente, a condição de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Não, tem um caso que alguém mencionou, Nassif, que é muito bom. Imagina, sou de origem judaica, né? Teve muito nazista aqui na América Latina. Imagina alguém que é filho, descendente de um nazista, chega num determinado momento e fala assim, olha, eu não quero esse livro sobre a história do nazismo, porque está ofendendo a memória do meu pai. Está a memória do meu pai. Quer dizer, isso a lei permite. Né? Então, o que ele falou, quer dizer, é óbvio que a gente... Imagina um jornal, quer dizer, você tem autorização para colocar a imagem no jornal. Eu queria ver com você os riscos que as editoras estão dispostas a correr. Vamos pegar um caso recente aí, que foi essa biografia do Zé Dirceu, feito por um repórter da Veja. Saíram matérias na Folha, na revista Piauí, mas mostrando uma enormidade de erros conceituais, erros de interpretação, casos que afetam a imagem em cima de informações erradas e tudo mais. Qual é a margem? O que aconteceria se fosse dos Estados Unidos, por exemplo, para a gente tentar avaliar aqui qual a margem de risco que as editoras estão dispostas a correr? Eu acho que o mesmo risco que as editoras têm lá. Como ele falou, comprovada, né, a fraude ou a mentira, né, o cara vai ter que gastar dinheiro para refazer a edição. Então, mas eu queria ver assim, do ponto de vista legal, por exemplo, Paulo, nos Estados Unidos, pede a edição ou a editora está em curso também em condenações? Vou chegar aí por causa de uma coisa. Eu estava olhando aqui nos Estados Unidos copyright, não é direito do autor. Você cede tudo, então pertence à pessoa jurídica. Logicamente, a pessoa jurídica perde tudo. Agora, a responsabilidade com relação ao texto vai ser apurada. Vai ser apurada. É diferente, porque você perdeu tudo. Agora, se você tem a chance de fazer novamente, para sanar algumas coisas, e você tiver, não digo que seja retratação, mas com outras palavras, ou subliminarmente, porque se você não entrou na privacidade, você faz novamente. Isso porque eu li agora há pouco, estava vendo um assunto, eu queria ver, porque eu estou justamente com o assunto que eu recebi, o sujeito recebeu o copyright do herdeiro, mas não é do quem tinha, mas ele recebeu e veio trazendo o livro para cá, e é judeu, israelense, é brabo esse negócio. Está trazendo o livro que sai em todo lugar, nunca saiu no Brasil em português. Deram para ele e ele tem que bancar. Agora, eu não sei o que vem aí. Eu falei, olha, você... Tá, mas vamos pegar um caso agora. Eu queria tratar desse do Zé Dirceu, porque tem um aspecto importante, se você me permitir, Nassif, até porque tem um artigo dele, que ele escreveu também na Folha de São Paulo, explicando que, embora a lei hoje permita, essa que nós estamos querendo modificar, que ele poderia usar o direito de não autorizar a publicação daquele livro, ele preferiu não fazê-lo porque em nome da liberdade de imprensa. 2, ele poderia, dado esse questionamento que já foi mostrado pela imprensa, dos erros que o livro sobre ele traz, poderia entrar, e a Constituição garante, com reparação de imagem. Prefiro não fazê-lo, porque entendeu que não havia motivação própria dele para poder colocar, provavelmente, luz num livro que, inclusive, não aconteceu. Não aconteceu. Na prática, o objetivo do autor
ele não se transformou num best-seller, ele não se transformou, talvez exatamente por isso. Aliás, esse é o problema dos maus biógrafos, porque o sujeito ele perde credibilidade e empaca o livro na... Claro. Mas eu queria fazer uma provocação para... Lembro a Zélia, eu era livreiro, né? A Zélia, famosa. Aquela biografia do Sabino? Rapaz. Então, aquela biografia, eu me lembro que as livrarias compraram pilhas, né? E eu, na Belas Artes, falei assim, eu não quero uma pilha. O cara, não, mas eu mando consignado. Eu não quero nem consignado. E eu acertei, naquele caso. O livro não vendeu em lugar nenhum. Ele encalha. O que eu queria dizer é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, porque eu tenho certeza que na residência do... Não vou entrar lá e fotografar escondido. Do Caetano, do Gil, deve estar cheio de biografias não autorizadas que eles compraram pelo mundo, maravilhosas. Isso que a gente tem que lembrar. Quer dizer, o mundo, em parte, ele se informa sobre o mundo artístico, cantores, do rock, né? Através das biografias, e os políticos também. Michael Jackson tem mais de 100 biografias. Mas eu queria fazer uma provocação, para o Bernardo aí. Essa questão, recentemente acho que houve um veto, se não houve, deveria ter havido, de um escritor gaúcho aí que fez uma apologia aí do nazismo e do antissemitismo. Qual é a sua posição em relação a isso? Não é. Eu sou a favor do veto. Não é apologia. A obra nega, é o problema do negacionismo. É o negacionismo. É o negacionismo. Veja, o negacionismo é assim, você chegar e falar assim, todo o Holocausto... Não morreu ninguém. Não morreu ninguém, exatamente. Não teve um judeu. Esses 6 milhões é uma invenção da complô judaica para dominar o mundo, papapi, papapá. Então, nesse caso, isso que eu te falo, quer dizer, E, no fundo, qual é a intenção de negar um evento como o Holocausto, né? É uma intenção. O próximo passo desse grupo, obviamente, é um grupo nazi, neonazi. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Mas tem que ter censura prévia ou não? Não, não é censura prévia. O livro sai. Né? O livro sai. E vai para a justiça. Imediatamente, ele é um livro racista. Quer dizer, ele tem um objetivo. Totalmente. Então você denuncia, por exemplo, eles aparecem na Bienal do Livro. Isso acontece muito. Isso o próprio Ministério Público pode fazer. Exatamente. A federação vai lá, por quê? Porque racismo no Brasil, né, ainda bem, contra negros, judeus, tudo. Outro dia eu estava num evento no Rio de Janeiro, na FLUP, né? E a plateia da FLUP, são as festas literárias, vai ter uma em breve. É a primeira feira literária que eu vou, porque todo mundo é negro, né? Todo mundo é afrodescendente. E daí o assunto acabou caindo para essa questão do Holocausto, dos judeus. Daí um rapazinho lá onde que era de Santa Teresa, né, Morro dos Prazeres, perguntou para mim, muito inteligente, poxa, eu tenho a minha pele preta, eu não tenho o que fazer, né? Mas você que é judeu, branquinho, ninguém percebe, por que vocês não abandonam? Então, mas vamos pegar um caso aí, essa questão do comportamento da justiça e o conceito de liberdade de imprensa. Algum tempo atrás, a Rede Record fez um programa contra as religiões afro, mas detonando. Daí o Ministério Público entra com uma ação civil pública de direito difuso. Direito difuso. Consegue, em primeira instância, obrigar a Rede Record a passar um programa de 1 hora feito pelas comunidades afro e tudo. Chega em segunda instância, liminarmente derrotado em nome da liberdade de imprensa. O judiciário não é excessivamente cauteloso em relação ao conceito de liberdade de imprensa? Eu acho que tem muitas cabeças. Mas a maioria... E nós temos uma maioria que muitos acham ruim que hoje o Supremo tem legislado em muitas oportunidades. Por quê? Porque o juiz do Maranhão julga de um jeito. Não vou dizer que tenha mais cultura, um outro, mais facilidade de ter livros de pesquisa. São Paulo julga de outro jeito. O Acre julga de outro jeito. E você vê, como advogado, eu vejo que jurisprudências de certos estados não são citadas. Os próprios judicantes, eles quando estão fundamentando aquelas teses, você não aparece o Acre, você aparece o Rio Grande do Sul, bastante. Paraná algum, São Paulo muito, Rio de Janeiro muito, e vai dividindo por estados. Então você percebe que não é una. Então, isso prejudica. Prejudica porque você tem às vezes tem 3 sentenças de estados diferentes, com coisas diferentes. Parcialmente, improcedente e procedente. E quando começa assim, se o advogado não estiver bem preparado para apresentar os recursos, não chega ao Tribunal Superior para unificar. Então acontecem essas infelicidades. Então, daí eu queria pegar a pergunta aqui do Ricardo Reis, de Teresina. Ele pergunta o seguinte:
Com a votação e aceitação da DIN, ação direta de inconstitucionalidade impetrada pela Associação Nacional dos Editores de Livro junto ao Supremo Tribunal Federal, fica alterada a atual legislação que proíbe a publicação de biografias não autorizadas no país? Sim. Fica. A resposta é sim, porque eles entraram exatamente com essa ação de inconstitucionalidade que está na mão da ministra Carmen Lúcia, exatamente tentando retirar os artigos que introduzem a censura prévia, o 20 e o 21, que é uma postura mais radical em relação àquela que nós havíamos adotado, que estamos adotando no Congresso, que é de manter o Código Civil, só acabando com a censura prévia por intermédio de emendas ao texto original aprovado em 2012. A ministra Carmen Lúcia começa agora as audiências públicas para avaliação desse projeto. Nós estaremos lá acompanhando nos dias 20 e 21 no Supremo. Depois elaborará um relatório e encaminhará ao Pleno do Supremo quando o presidente Joaquim Barbosa assim determinar. E, portanto, essa ação direta de inconstitucionalidade dos editores poderá, de fato, se for esse o desejo, a decisão do Supremo Tribunal, retirar do Código Civil os artigos que, de alguma maneira, tratam do tema e, portanto, é outra forma de acabar com a censura prévia das biografias no Brasil. Só antes de a gente terminar esse bloco, da Marina Ferreira, de Santa Catarina. Ela diz o seguinte: um levantamento feito pela Comissão de Direitos Autorais da OAB do Rio de Janeiro mostrou que os países mais democráticos, ela menciona Canadá, Espanha, Estados Unidos, Reino Unido e França, não restringe a publicação de biografias não autorizadas. Nenhum país livre. Em contrapartida, Rússia, China e Síria restringem. Através dessa rápida e talvez rasa análise, poderemos concluir que o Brasil está na contramão quando se trata de... ela já jogou tudo para os sistemas políticos democráticos. É verdade. Não, como você já colocou. Ela tem razão, o mundo livre não aceita a censura prévia. Mas é mais um cochilo do Congresso do que uma tendência não sem democrática. Isso nós não conseguimos esclarecer ainda de onde vem esse cochilo. Ninguém quem sabe. É que escreveu? Ninguém sabe, não tem pai. Mas teve um artigo da Folha, eu não consigo lembrar agora se foi o Rui Castro, que fez uma brincadeira que eu não gostei. Assim, falou assim: Caetano, Chico e Gil nos fizeram um favor. Eu falei, como? Uma pessoa que eu sei que sofre o problema, tudo, o jornalista lá. Daí eu fui ler, né? Fui correndo ler, né? E o que era a matéria? Era uma ironia de que eles nos colocam, cair na real, de que exatamente o que o telespectador está dizendo aí, que na verdade, apesar da gente imaginar que nós estamos tão avançados, né? Infelizmente, a gente pode pegar 3 ícones da nossa luta contra a ditadura e descobrir que os 3 ícones que ainda estão na ativa, não vou dizer que estão gagá, Caetano, Gil e Chico Buarque não estão gagá, a gente se encontra, eu dei o prêmio pro Jabuti, pro Chico um tempo atrás, tá super lúcido, e tem a coragem, né, de tomar uma postura tão forte da censura. E daí a pessoa fala, é uma forma da gente perceber que apesar da gente ter tanta coisa que o Brasil avançou, infelizmente tem uma mentalidade com tendência ditatorial que é um inferno. O fator Paulo Lavigne é fogo. Vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute a publicação de biografias não autorizadas e o direito à privacidade. Nesse último bloco, vamos falar um pouquinho de algo relevante aí, que é a questão das biografias como fator historiográfico também. Nilton, você estava lembrando aí de um artigo da filha de um grande historiador, chamado Sérgio Buarque de Holanda. A ex-ministra Ana de Holanda, tão logo a polêmica apareceu e ela leu uma entrevista que o irmão dela havia dado de Paris, achando que um artista pode ter o direito, deve ter o direito de não querer ser biografado. Ela lembrou a história do pai. O pai foi um historiador, um dos maiores historiadores do Brasil. E a história se escreve não só pelos acontecimentos, mas pelos personagens, né? E se você, como no Brasil, limita a possibilidade de se contar a história pelas mais variadas visões, acaba permitindo apenas que elas sejam escritas chamadas biografias chapa branca, que vai trazer o quê? Serão laudatórias, ninguém quer contratar alguém ou autorizar alguém a escrever para falar mal, vai querer certamente o tempo todo apagar da memória as coisas ruins que fez e aparecer a parte das coisas que eventualmente pensa que... Isso, na verdade, mutila a história. O Joaquim Falcão, professor da Fundação Getúlio Vargas, escreveu um artigo logo depois do meu,
na Folha, em que ele mostra que, além da liberdade de expressão, o Código Civil, ao exigir que seja autorizada a biografia, ele comete também uma afronta à Constituição no direito a ensinar, a pesquisar, porque é um direito acadêmico que está colocado nos artigos da Constituição, a liberdade de a gente poder aprender e ensinar, porque se você mutila a história com a censura prévia, impedindo que se dê o conhecimento de fatos, esse caso do livro do Roberto Carlos é um espetáculo, porque quem teve a oportunidade de ver as edições que ainda antes de terem sido caçadas, mostra todo um período da história brasileira que movimentou gerações. A minha geração na década de 60, 70, eu era moleque e o Roberto Carlos foi um líder político, nem queira ele ou não queira. Ele introduziu mudanças, expressões que a gente usava, uma brasa mora. Da guitarra. O cabelo da guitarra, o jeito de falar, uma brasa mora. Várias músicas dele, de fato, influenciaram a juventude. E não permitir contar apenas ele, como disse no Fantástico. Só eu que sei a minha história, simplesmente, lamentável, além de uma atitude egoísta, ela é claramente algo que, eu vou repetir a expressão, mutila a história do Brasil. Aliás, ele falou pior, né? Ele falou assim, ninguém sabe melhor do que eu sobre minha vida. Pois é. Isso é um absurdo, porque na verdade, justamente é o que você falou, qualquer pessoa, um cientista, né? Eu trabalho em História da Ciência lá na PUC, é um outro lado, como você puxou nesse bloco, que eu acho assim, tem o lado editor, né? Livreiro, né? Prêmio Jabuti, mas tem o lado acadêmico, quer dizer, a gente constrói a história com os personagens cada vez mais no seu contexto. E muitas vezes, que eu te falo, o cara não sabe, você não vai saber tudo o que te aconteceu, nem é para você saber. Até tem, eu não sou dessa linha, né? Tem gente que nem aceita a história oral, que é uma linha, né? Entrevistar o cientista, porque fala assim, não, eu quero documentação do que aconteceu. Por que não? Porque a história oral, muitas vezes a pessoa tem uma subjetividade que ela não vai enxergar o que aconteceu. Mas se com você ela. pega, digamos, vamos pegar o que nós vimos de transformações do país aí nos últimos anos e comparar com outras crises que nós passamos, não é a documentação, é a percepção de personagens mais atilados, capturados aí por biógrafos, tudo que vai revelar o que foi esse período. Vai construir a história. É isso. Agora, só para entender uma coisa, Paulo, essa questão, outro dia eu assisti um documentário fantástico sobre 64, onde os rapazes, o ano que durou, o dia que durou 21 anos, uma coisa assim, onde eles trazem arquivos dos Estados Unidos, as conversas do Kennedy, do Lyndon Johnson com o Lincoln Gordon aqui, filmadas, mas arquivo oficial que foi liberado agora. Como que é essa questão no Brasil da liberação de documentos, de arquivos sigilosos? De que maneira? Porque é um outro aspecto que impacta as biografias também. Bom, se você, vamos dizer, você fosse lá naqueles arquivos do DOPS e você descobrisse, olha, eu acho uma ficha minha de quando passei no Projeto Rondon, vou contar um caso assim mesmo. Quando acabo de descer em Cumbica, eu sou convidado a abrir minha máquina e tirar os negativos. Porque souberam que eu tinha no Alto Amazonas, em Humaitá e no Envira, fotografado o padre alemão, lecionando alemão para índio. E tinha havido padre francês em Humaitá. Aí foi tomado isso daí. Aí um dia eu fui chamado. Segunda sessão. Humberto Souza Mello, comandante. Capitão Pivato, ordenança dele. Oros Azambuja, Relações Públicas, Lima Rocha. Quando mal estava entrando, assim, eu já tinha avisado meus amigos. Ele falou, você não mente em nada porque você está tudo documentado, você já está. Agora, isso daí eu nunca achei. Fui procurar, não achei isso. Se isso daí eu pego de lá e dou para você e conto esta história real, eu acho que eu não estou fazendo nenhum crime. Porque é uma história real vivida por mim. Eu posso abrir. Lá na América, desde que eles liberaram, portanto que é um país que fala pela liberdade, até liberalismo em excesso, não pode agir contra aquele que publica. Porque tem, para você rastrear, todo um caminho. E nesse caminho está documentado. Então eu acho que quem fizer ou deixar de fazê-lo de medo é por ignorância. Mas quem pôs para frente não vai sofrer nada. Jorge, vamos pegar o seu lado pesquisador aí. Quer dizer, o acesso aos bancos de dados públicos, de que maneira que o pessoal da PUC, de uma maneira geral, os acadêmicos encaram? Por exemplo, esse negócio da Comissão da Verdade, os arquivos de militares e tudo, vocês se consegue acesso?
Consegue, cada vez mais, né? Cada vez a gente já tem obras publicadas a partir da pesquisa dessa investigação. Eu acho até, por exemplo, mesmo vamos dizer, no pequeno segmento que eu trabalho, que é a história da ciência, né? Mesmo a história da ciência brasileira, infelizmente, a gente tem histórias, né, de perseguições de cientistas dentro das grandes universidades, né? A USP aqui foi... Na USP é um monte. E que a conivência dos pares foi terrível, né? Tem casos de gente que desapareceu, né? E a família sabia por que desapareceu, não é porque foi viajar, não é porque pirou, tá certo? Resolveu ir para a Índia, ficar meditando. Desapareceu porque a ditadura conseguiu desaparecer, mas não tinha provas disso. E de repente vai se votar num conselho universitário lá na universidade que essa pessoa perde os direitos por abandono de emprego, né? Aconteceu. Então é isso que eu falo, a gente recupera essas informações, né, em cima desses bancos de dados. Eu acho que a abertura, né, cada vez maior do que aconteceu na história recente do Brasil é muito grande. Eu não sei quem estava aqui hoje, né, falando, visitando, até alguma reunião que estava acontecendo, alguém da América Latina, e que falou que o Brasil ainda tem, né, muita coisa a investigar e passar limpo, que nós, comparativamente a outros países, Argentina, a gente ainda não conseguiu romper essa não barreira. chegamos lá de tudo. Não, nós temos um episódio aqui recente, de 2006, que o assassinato aí de 500 pessoas aqui pela Polícia Civil, por grupos de extermínio aqui em São Paulo, depois daquela onda do PCC, que nem Ministério Público, nem imprensa, nem sociedade civil. Nós estamos falando do estado mais avançado do país. Mataram 500 e tantas pessoas aqui. Tiraram num ônibus e foram matando. Né? Pô, 500, É um massacre. Massacre, 500 e tantas pessoas. Não se fala isso. Você tem um veto tácito aí que não se fala isso. Bom, tem uma outra pergunta aqui da Maria Oliveira, de Pernambuco. Pergunta para o deputado Nilton Lima. O que mudaria na legislação brasileira com a aprovação dessa lei? E se tem alguns fatores, ou se existem fatores, impedindo a aprovação na Câmara de Deputados hoje? Hoje nenhum fator. Já há um absoluto consenso entre, insisto, todos os líderes partidários, quer em relação à urgência do tema, portanto ele sai da fila, meu projeto está lá em 1.200 não sei o quê, para ganhar urgência, tão logo o Marco Civil da internet seja votado, o próximo projeto a ser votado, de acordo com o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, será o projeto das biografias. Quanto ao conteúdo também, não só a urgência, mas o conteúdo, porque nós fizemos essa combinação para dar rito sumário, no caso da reparação da imagem, em tribunais especiais, o que permitirá certamente o juiz definir retirada de trechos a posteriori, indenizações mais pesadas, quando a imagem de qualquer celebridade venha a ser maculada. Assim, fica isso que eu falo, que nem o caso do negacionismo do Holocausto, do nazismo, como está classificado como racismo, se você aparece em qualquer Bienal do Brasil vendendo os livros, a Federação Israelita local aciona a polícia, o Ministério, a polícia vai lá, no mesmo dia a obra é retirada. E o que vai acontecer? Então, esqueci, entende? Então, mas vamos pegar um caso que deu muita controvérsia aí, que foi a questão do Monteiro Lobato. Ou seja, aquele tipo de postura em relação a tia Anastácia e tudo, ela refletia um período da história em que havia esse tipo de preconceito. De que maneira que você encara isso, Nilton? Não, isso eu encaro com naturalidade. Nós não estamos tratando de biografia, mas nós estamos tratando exatamente da liberdade de escrever. A retratação de períodos da época, o Chico Buarque, inclusive, ele reclama muito que algumas das músicas que ele fazia sobre as mulheres, as feministas reclamavam porque achavam que aquilo era contra, quando na verdade é um período histórico, o machismo sempre aconteceu e continua acontecendo. A retratação por um autor, o que importa é que quem vai ser julgado é o Monteiro Lobato, e quem vai julgar é como ele escreveu isso no momento que escreveu, com qual índole o fez, com qual ímpeto fez, com qual motivação fez, e todos nós sabemos que era, na verdade, com a melhor das intenções e retratando um Brasil daquela época. Aquela saída do Ministério da Educação de colocar até nos livros didáticos, colocar uma pequena explicação sobre os momentos. Sim, isso é possível. Agora, essa questão do politicamente correto, Paulo, porque a gente teve um certo momento que houve um exagero do politicamente correto. E agora há um amplo exagero do antipoliticamente correto, né?
pega a televisão, os ataques homofóbicos, raciais, virou um abuso. De que maneira que se tem um equilíbrio aí? Como a imprensa ajuda tanto, e o governo quer ajudar, eles iam preparar mais o povo para esse nível de cultura, para entender o que é passado e deve ser mantido, para nós sabermos a história, nosso filho, nosso neto saber o que existe. Agora, não pode falar aquilo, não pode falar aquilo, e ninguém sabe como foi a realidade, a menção e a estrutura da alma do escritor, quando a pena dele escrevia, era o que ele sentia. Você não pode substituir. Então, infelizmente, temos que falar publicamente. O Brasil tem cultura, em tese. Para certos momentos, cada um quer seu direito, cada um ignora estudo, ignora a riqueza, e quem pode levar mais leva. Isso é muito mal. Isso cabe o trabalho governamental, educacional, cabe também a nós, para pais e filhos, e os professores e a sociedade em si, porque a sociedade é totalmente divergente uma da outra. Dentro de um ônibus tem 500 cabeças, são 500 mentalidades diferentes, e no fim se atacam. Então eu acho que devia voltar, o que é primitivo, para nós sabermos como era antes e como não se fazer agora. Já viu. O programa Brasilianas.org sobre biografias e o direito à privacidade termina por aqui. Agradeço a participação do deputado federal e autor do projeto de lei 393, Nilton Lima, do presidente da Comissão de Direitos Autorais da OAB de São Paulo, Paulo Oliveira, e do curador do Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, José Luiz Goldfarb. Agradecemos também a você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.